Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Turma, gravando mais uma videoaula de correção de atividades, certo? Última aula nossa, eu passei para vocês, pessoal, estarem fazendo, copiando e respondendo uma atividade sobre histórico de modelos atômicos. É a nossa atividade número 2 do segundo bimestre e eu vou estar corrigindo ela agora. Aqui tem um textozinho para ajudar quem está pegando as atividades impressas. E aqui, pessoal, nessa atividade que eu passei para vocês, foi uma atividade um pouco diferente, que é o quê? É o preenchimento do quê? De palavras cruzadas, certo? E eu vou estar respondendo ela agora com vocês aqui, beleza? Vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem aqui as palavrinhas cruzadas, certo? Que cada uma dessas palavras, que quem tem que preencher aqui, tem uma dica sobre o que ela é. Começando aqui pela número 1, a gente tem as dicas aqui, ó, pessoal. E se vocês, não sei se vocês perceberam, mas logo embaixo tem todas as palavras que é para ser colocado, só porque não está na sequência. Ou seja, são só as respostas que eu já coloquei aqui e você tem que saber qual que é, de acordo com o quê? Com as dicas. Vamos lá, número 1 fala o seguinte: quem que organizou os elétrons em camadas? Pessoal, lembrando que os modelos atômicos é o que? É o estudo de como o átomo é, e com o decorrer da história, a gente viu a evolução desses modelos atômicos, até a gente ter um último modelo atômico atual, que é um modelo parecido com o modelo de Bohr. Okay? Tem algumas mudanças, só porque até na escola a gente estuda até Bohr, que já compreende bastante, muito bem, sobre os modelos atômicos. Começou lá com Demócrito, depois veio Dalton tentando descrever como que o átomo é. Aí Dalton foi o primeiro a postular o quê? Características do átomo, Depois Thomson, através de experiências com raios catódicos, percebeu que o átomo era um pouco diferente do que Dalton tinha dito. Depois Rutherford também, com experiências, ele era aluno de Thomson, ele conseguiu desenvolver um modelo atômico mais real do possível, e Bohr complementou o modelo de Rutherford, criando o modelo atômico de orbitais. Então, pessoal, quando a gente fala aqui na dica número 1, que fala assim, quem que organizou os elétrons em camadas, pessoal, a gente observa que é quem? Bohr, Aqui, turma, ficou um pouco errado, porque Bohr você escreve da seguinte forma aqui, ó, o H primeiro, depois o R. Só porque na hora de montar a palavra cruzada eu coloquei um pouco errado e vou ter que escrever assim para poder encaixar, beleza? Mas a palavra significa o quê? Bohr, que é o cientista que descreveu o quê? Que ele que descreveu o átomo tendo o quê? Os elétrons em camadas específicas, Cada elétron está na sua determinada camada, Ele pula de uma camada para outra, mas ele não fica intermediário uma ou outra, ele fica em suas camadas específicas, certo? Aí depois a gente tem a dica número 2, que é uma palavra bem grande, que diz o seguinte: região externa do núcleo do átomo onde se localizam os elétrons. Pessoal, primeira vez que foi descoberta essa região externa onde se localizam os elétrons foi por Rutherford, onde ele diz o quê? Que o átomo é constituído por um núcleo positivo e ao redor dele a gente tem os elétrons numa região que a gente chamou de eletrosfera, Que nem a gente tem a atmosfera, que é a região que fica em torno da Terra, A gente tem o quê? A gente tem no átomo uma região que fica em torno do núcleo, que é constituída do quê? Dos elétrons. Então, a eletrosfera, certo? A dica número 3, que a gente vai preencher aqui, ó, também é uma dica aqui, ó, na vertical, que diz o seguinte: elementos constituídos de massa e que possuem uma carga positiva. Pessoal, quem que possui carga positiva? A gente viu o seguinte, que o átomo ele é constituído com 3 partículas principais, que é os prótons, os nêutrons e os elétrons, certo? Os prótons são aqueles que possuem cargas positivas, que é os que constituem o quê? O núcleo do elétron, o núcleo do átomo junto com os nêutrons. Então, são os prótons que possuem o quê? Possuem massa e carga positiva. Os elétrons, cargas negativas, e os nêutrons, cargas neutras, A dica número 4, modelo atômico de John Dalton, bola de... Pessoal, o modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, Por quê? Porque ele achava que o átomo ele parecia o quê? Uma esfera, uma bola de bilhar,
ele dizia que o átomo parecia uma esfera, né, redonda, maciça. O que é uma esfera redonda, maciça? Maciça é o que? Dura. Bola de bilhar. Então a representação, né, macroscópica do átomo seria parecido com uma bola de bilhar, certo? Depois disso, a dica número 5 diz o seguinte: menor partícula que forma a matéria. Isso aí é o que? É o que foi descrito por Demócrito e Leucipo. Átomo, a matéria constituída por pequenas partículas indivisíveis chamadas átomos, né? A gente descobriu que depois os átomos eles não são indivisíveis, mas eles possuem algumas subpartículas. Mas até então o nome continuou o mesmo, indicando que o átomo é a menor partícula da matéria, certo? Então a resposta correta da dica 5 é átomo, certo? A dica 6, o modelo de pudim de passa foi criado por... Pessoal, quem escreveu o modelo de pudim de passas? Quem descreveu que o átomo parecia um pudim de passas? Foi Thomson, né? Então, a resposta correta aqui da dica 6 é Thomson. E por último, para fechar essa atividade, a gente tem a dica número 7, a palavra 7, né, que é para a gente achar, que diz o seguinte: o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário pela sua semelhança com o sistema solar, né, pessoal? Ele ficou conhecido como sistema planetário porque o átomo que ele descreveu parecia o sistema solar, né? Ele acreditava que o átomo era o quê? Constituído por um núcleo positivo e os elétrons ficavam ao redor do núcleo, rodando, girando em torno do núcleo, como os planetas ficam em torno do Sol, né? Então ficava parecendo o quê? Um modelo atômico planetário, né? Modelo atômico do sistema solar. Então tá respondido aí, pessoal. Tá aqui, vou deixar aqui nessa tela com todas as respostas, vocês deem um pause aí para poder preencher e conferir se está tudo ok com a sua atividade. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida é só me procurar que eu estou aqui à disposição. Tchau, tchau.